Iniciando o projeto População Brasileira. Vamos clicar em relatório em branco. Já salvamos. Há várias formas de salvar com o botão Ctrl S. No atalho de salvar aqui em cima e no menu arquivo, buscando as opções salvar ou salvar como. Aqui vou colocar como população brasileira. No meu caso, vídeo aula, mas no seu caso não é necessário, pode deixar normal. Vou clicar em salvar. Pronto, o arquivo já foi salvo. Agora nós podemos carregar o primeiro arquivo. Para carregar arquivos no Power BI, existem várias formas, mas a forma mais comum nós podemos utilizar no menu Página Inicial o botão Obter Dados. No nosso caso, nós iremos carregar um arquivo Excel. Com isso, nós podemos pegar aqui o botão de atalho que já vem aqui ao lado. Vamos carregar o arquivo Estados e Capitais. Cliquei duas vezes. Aqui ele vai me listar todas as folhas e as tabelas dessas folhas. Nesse caso, nós vamos carregar a tabela 1 e vamos clicar em transformar dados. Sempre que você for fazer qualquer carregamento, clique em transformar dados. Se eu carregar diretamente, eu não vou poder alterar, eu não vou poder alterar os dados inicialmente. Nós sempre precisamos analisá-los. Clicar aqui em transformar dados. Essa é a interface do Power Query. Nessa interface, nós conseguimos fazer todas as transformações e ajustes nos dados. Aqui na página inicial, eu tenho alguns atalhos específicos onde eu posso remover colunas, remover linhas duplicadas, dividir coluna. Tem várias opções aqui dentro. Nós temos o menu superior que é o transformar. Nesse menu transformar, eu consigo alterar uma coluna em específico. O adicionar dados, ele copia uma coluna específica fazendo algum processamento. E o exibição, ele vai controlar as visualizações na tela. Vamos começar aqui no menu de exibição. Vocês podem aqui no bloco e no subgrupo visualização dos dados e marcar as caixas. Mostrar espaços em branco, qualidade da coluna, distribuição de colunas e perfil de coluna. Isso vai ajudar a gente a analisar os dados. Depois de marcar as caixas, nós podemos alterar a tabela ou consulta que nós criamos. Vamos chamar elas de status. Vocês podem vir aqui no lado direito, procurar pelas propriedades e alterar o nome para status. Uma recomendação sempre que vocês carregarem um relatório é verificar nas etapas aplicadas sempre a remoção da etapa tipo alterado. Por que nós fazemos isso? Para que os tipos eles sejam especificados por nós e evitemos erros com o Power BI. Para remover uma etapa, como eu fiz, é só apenas clicar no X. Para configurar um tipo, você tem várias formas. A primeira pode ser clicando no ícone de tipo ao lado no nome da coluna, onde você consegue clicar e ter a listagem dos tipos. Você teste primeiro como texto. Na segunda, você pode vir aqui no menu Transformar, clicar na coluna que você deseja alterar o tipo, buscar pelo subgrupo qualquer coluna, e clicar em qualquer aqui em tipos de dados e marcar texto. Ou você pode vir selecionar uma ou mais colunas segurando o Shift ou Ctrl. Se eu segurar o Shift e clicar na primeira coluna e clicar na última, ele automaticamente seleciona todas as colunas nesse range de dados. Se eu segurar o Ctrl e clicar nas colunas, ele automaticamente vai selecionando as colunas que eu clicar. E eu posso vir no botão direito em cima das colunas, procurar pela opção Alterar Tipo e marcar. No nosso caso, estamos marcando todas as colunas como texto. Vamos alterar a coluna chamada sigla para ficar com o nome de UF. Então, eu posso vir aqui, coluna sigla, clico duas vezes em cima do nome dela e ela automaticamente me libera a edição. E vamos colocar a sigla UF. Para remover uma coluna, nós podemos clicar com o botão direito em cima da coluna, clique em cima da coluna capital,
Clique com o botão direito e vamos ter a opção Remover, assim como também temos no menu Página Inicial, Remover Colunas. Se eu clicar, ele já faz a remoção da coluna para a gente. Para aplicar essas alterações que nós realizamos, nós podemos vir no menu Página Inicial, buscar pela opção Fechar e Aplicar. E automaticamente vai carregar o relatório para a gente. Legal. Após carregado, nós podemos começar a criar nossos visuais. O primeiro visual que nós podemos criar é o visual de tabela. Procurem o painel lateral direito de visualizações e busquem a opção de tabela. Após clicar nessa opção, ele vai ser plotado uma tabela para a gente. Essa tabela está em branco, sem nenhuma coluna. Caso vocês queiram, vocês podem ajustar o tamanho de qualquer um dos gráficos. Clicando em cima do gráfico, vão aparecer as barras, esses apontamentos. Vocês podem clicar neles e aumentar, lateral, todas as formas. É só fazer o ajuste. Existem várias formas de adicionar dados nessa tabela. A primeira, nós podemos abrir o menu de dados. Deixa eu expandir ele um pouco aqui, clicando na barra. Vou abrir a tabela consulta que a gente está trabalhando. E com o gráfico selecionado, visualização selecionada, vocês podem marcar a caixa de seleção, que fica ao lado da coluna. Esta é a primeira opção. Uma outra opção é jogar a coluna diretamente na visualização, e ela vai ser ajustada. E a terceira opção é jogar na opção lá dentro do painel de visualizações, onde eu vou ter colunas. Cada gráfico tem suas colunas, seus eixos, seus controles específicos. No caso da tabela, ela tem todas como colunas. Então eu posso vir aqui em UF e jogar para coluna. Aqui nós temos uma réplica da mesma tabela que nós temos no banco de dados, lá, visualização. Para formatar esta tabela, como nós podemos fazer? Lá no menu de visualizações, vocês vão procurar por um submenu onde nós temos o Criar Visual, que já está marcado por padrão, onde tem todos os nossos visuais. Ao lado dele existirá um menu chamado Formatar seu visual. Nesse menu, nós vamos ter várias opções para fazer alterações. A primeira opção que nós podemos trabalhar é buscar predefinições de estilo. Aqui em predefinições de estilo, vocês conseguem alterar estilos padrões que já são pré-criados para o Power BI. E no caso das tabelas, temos vários, como nenhum, o mínimo, cabeçalho em negrito e o alternando linhas. Vamos deixar o alternando linhas, que ele já irá deixar o cabeçalho com uma distinção e cada linha já também distinta para a gente. Bem mais simples de trabalhar. Como é que nós aumentamos o tamanho dessa letra? Aqui, continuando no menu formatar, no visual, nós temos os valores dos dados, que fazem referência a todos os valores aqui, e o cabeçalho da coluna. Vamos clicar aqui no menu valores e aumentar esses valores para 15. Então, o aumento já fica bem mais visível para todos nós. Enquanto isso, o cabeçalho ainda está pequeno. Vamos fechar o bloco de valores, vamos procurar o menu cabeçalhos da coluna, buscar a fonte, o tamanho e vamos colocar 20. Agora o menu já ficou um pouco bem melhor de visualizar. Vou colocar também a opção lá no cabeçalho da coluna, negrito. Então já fica bem maior. Agora, clique na área em branco e aí você vai desselecionar aquele gráfico. Vamos criar uma nova tabela. Nesta tabela, iremos adicionar outros dados. Vou ajustar ela para ela ficar ao lado, uma da outra. E aí, nessa tabela, vamos jogar região e estado. Ó, meu padrão, sempre que eu prefiro fazer em todos os gráficos, ao marcar uma caixa de seleção, ela vai ir para a opção mais próxima. Ou ao jogar, ele também vai seguir o mesmo contexto. É sempre o ideal que joguemos, arrastemos os campos e joguemos nas localizações específicas que desejamos do painel de visualizações. Nesse caso, eu vou pegar a região e irei jogar para a coluna, e o estado e irei jogar para colunas. Aqui eu tenho uma réplica daquela tabela.
No entanto, nós conseguimos converter esses dados. Ao passar em cima de cada uma dessas colunas, nós temos essa seta e nela nós conseguimos fazer ajustes. Por padrão, os dados que são de tipo texto, eles vêm como não resumir. No entanto, nós conseguimos pegar opções como o primeiro registro, o último registro, uma contagem distinta ou uma contagem. Selecionem a opção contagem. Automaticamente o nosso gráfico ele vai ser ajustado para ficar uma região, cada uma das regiões e uma contagem em dois estados. Vou ajustar para ficar um tamanho melhor. Agora vamos aumentar a letra. Vamos lá, menu de visualizações, opção formatar seu visual e do mesmo jeito, vamos procurar valores. Nesses valores a gente vai colocar o tamanho da fonte como 15. Fecha, procura o cabeçalho da coluna. Do mesmo jeito lá, vamos colocar o cabeçalho como 20 e vamos colocar em negrito. Vamos alterar também as predefinições de estilo, do mesmo formato que nós trabalhamos. O estilo vamos selecionar alternando linhas. E aí aqui no alternando linhas ele já vai ter uma visão diferente, onde ele também já vai ter o totalizador e as colunas. Um pouco sobre o processo da interação. Ao clicar em um desses dados, você vai visualizar que ele automaticamente filtra o outro gráfico. É um padrão do MI e cada gráfico ele faz interação com todos os outros. Cada visual desses, caso eu clique em Nordeste, ele automaticamente vai me listar somente os estados do Nordeste na tabela ao lado. Caso eu clique fora, ele mantém a seleção. Para remover a seleção, basta eu apenas clicar em cima do campo que está selecionado. Cliquei em Nordeste. O inverso também funciona. Caso eu clique no Amazonas, ele automaticamente vai filtrar qual estado o Amazonas pertence. Vou tirar o filtro de seleção do Amazonas. Como eu ordeno esses dados? Percebam que aqui eles estão ordenados em ordem alfabética pelo estado. Caso eu clique em cima da coluna, ele automaticamente vai ajustar as ordenações. Ó, basta apenas clicar e ele vai fazendo os ajustes. Eu também posso editar, fazer essa alteração, clicando em cima do gráfico, procurando por esse menu. Dependendo da localização do gráfico, esse menu ele pode ser apresentado em cima ou embaixo. Então a gente vai procurar aqui o menu de mais opções, clicar nele e ele vai nos apresentar a opção para classificar em ordem decrescente e dizer pelo que classificar. Neste caso está selecionado o F. A mesma coisa irá aparecer para qualquer um dos gráficos. Como eu exporto esses dados? Caso eu queira exportar esses dados, nós podemos clicar no menu de mais opções e buscar pela opção exportar dados. Será gerado um arquivo CSV e esse arquivo CSV será uma exemplificação dos dados que nós estamos visualizando. Deixa eu abrir. Aqui, como vocês podem ver, hoje são os mesmos dados existentes no gráfico. Vamos duplicar essa página. Aqui na parte inferior, vamos procurar pela página 1. Vamos renomear elas para tabela. Basta apenas clicar duas vezes em cima, ou então clicar com o botão direito e clicar em renomear. Depois vocês vão clicar com o botão direito em cima da página e vamos duplicá-la. Ao duplicá-la, aqueles mesmos gráficos que nós puxamos, eles serão trazidos para ela. Vamos clicar em cima dela, alterar o nome dela para gráfico de barras. Enter. Agora, nós podemos converter estes visuais para um gráfico. Vamos clicar em cima do visual que nós desejamos converter, no caso, a contagem de estados por região, e vamos procurar os visuais aqui nas visualizações. O gráfico que nós desejamos é o gráfico de barras empilhadas. Clique em cima e ele automaticamente vai converter para a gente para um gráfico, aqueles dados. Como eu formato esses gráficos? Percebam que eu não estou visualizando as quantidades nele.
Para fazer isso, nós podemos ir lá no painel de visualizações, buscar pelo submenu Formatar seu visual e buscar pela opção Rótulos de dados. Basta apenas marcar a caixa. Ele automaticamente irá marcar para a gente. Para colorir ou alterar a cor das barras, vocês podem buscar aqui no menu Formatar seu visual. Também lá é a opção Barras. E basta apenas clicar e eu vou ter as cores que eu desejo colocar. Também é possível alterar somente de um item em específico a cor das barras, e gerando mapeamentos. Caso vocês queiram, vocês podem alterar, basta apenas clicar em categorias e ir alterando a cor. Agora, vocês podem clicar novamente aqui no gráfico de barras, na página de gráfico de barras, vamos duplicar ela, clique em duplicar. Vamos renumerar esta página para gráficos de pizza. Agora, vamos excluir esta tabela, a primeira tabela que nós fizemos, que temos o estado, região e o UF, a estado, o gráfico de baixo mais para a esquerda, para dar um espaço. Este gráfico agora nós vamos clicar em cima dele, clicar em Ctrl C, as teclas do mouse e Ctrl V. E esse gráfico ele vai ser duplicado para a gente. Agora nós podemos converter este gráfico para um gráfico de pizza. Basta apenas buscar pelo ícone de pizza dentro das visualizações, que ao clicar, automaticamente esse gráfico vai ser convertido, levando também aquelas propriedades que nós colocamos, como as cores. Como esses gráficos são montados? Percebam que, ao converter um gráfico, ele ganha novos nomes. Lembre-se, na primeira tabela que nós tínhamos apenas colunas. Nesta segunda, temos legenda e valores. Caso cliquemos no gráfico de barra, nós vamos ter eixo Y e eixo X. Cada gráfico tem as suas especificações e assim nós podemos montar e ajustar eles.